Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os principais modelos de processo de software. Eu dividi essa temática em 2 vídeos, então vamos lá. Nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar a definição de processo, validar o que é um processo de software, quais são as etapas do processo de desenvolvimento de um software qualquer, quais são as preocupações básicas ao se desenvolver software, quais são os ambientes propícios, que existem para o desenvolvimento de software, a diferença entre processo de software e engenharia de software. Vamos falar também da tecnologia em camadas, da engenharia de software. E eu vou apresentar quais são os principais modelos de processo de desenvolvimento de software. Quando a gente fala de processo, a gente tem que é uma sequência de etapas ou atividades interligadas que transformam entradas e saídas, Então, todas as vezes que a gente tem um planejamento que se define um objetivo específico com um resultado específico e a gente informa entradas e essas entradas são transformadas em saídas a partir do processamento, a gente chama isso de processo. Então, eu tenho várias entradas, existe um processamento, essas entradas são transformadas em saídas ali, mas com um resultado, um objetivo específico. Quando a gente volta isso para software, a gente tem o que a gente chama de processo de software, que é um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de software. Então, todas as vezes que a gente vai desenvolver software, existem algumas etapas que podem ser seguidas e essas etapas sendo seguidas, estando interrelacionadas, elas podem gerar um produto de software. E a intenção é que seja gerado um produto de software de qualidade. Ou ainda sequência de atividades organizadas para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. Isso desde a concepção até a aposentadoria, ou seja, é um planejamento, uma execução de tarefas para que a gente consiga planejar o desenvolvimento de software desde a concepção da ideia até o momento que aquele software não seja mais utilizado e seja descartado. Também conhecido como ciclo de vida de desenvolvimento de software, Existem alguns modelos prescritivos criados pelos autores. Então, quando vocês forem ler sobre o assunto, existem autores renomados, Somerville, Pressman, que até indiquei para vocês como bibliografia. Alguns deles também nomeiam o processo de software como sendo um ciclo de vida de desenvolvimento de software. Aqui a gente tem algumas etapas de processo de um desenvolvimento de software qualquer. Então, vamos imaginar que teve-se uma concepção de ideia para desenvolver um software. Vamos imaginar que nós vamos desenvolver um software para oferecer carona para as pessoas. Então, eu trabalho, estudo numa universidade e eu quero desenvolver um aplicativo ali para o celular, que esse aplicativo as pessoas se cadastrem ou para poder pegar carona, para ir embora da faculdade para casa, ou para oferecer uma carona. Quando eu tenho isso, eu tenho uma concepção da ideia. A partir daí, levanta-se os requisitos, que são as informações que serão necessárias para o desenvolvimento desse software. Então, eu entendo com o cliente o que ele quer, com os alunos, com os professores, com os técnicos da universidade, por exemplo, tentando entender, o que seria esse sistema, qual é a necessidade. Depois é feita a análise, que é a parte também da identificação dos requisitos e a parte da documentação desses requisitos. Depois tem a parte do projeto, que define a arquitetura, os detalhes ali para implementar e satisfazer esses requisitos. De forma bem geral, quando a gente fala de requisitos, é uma estrutura, que esse sistema vai ter. Define, por exemplo, como que o software vai ser organizado, quais vão ser seus componentes, como é que vai ser a interação desses componentes para poder atingir os objetivos que foi proposto aqui na ideia desse software. Depois se constrói esse software, e testa esse software. Aqui eu tenho uma etapa geral, de forma geral. Não que o teste deva ser feito só no final, e a gente vai falar sobre isso que não deve ser feito. Mas de forma geral, a gente tem essas etapas de desenvolvimento de um software qualquer. Então, a gente vem desde a ideia, desde o entendimento dos requisitos, a parte de documentação, a parte da arquitetura, componentes, construir e testar. E isso se torna o produto de software que é entregue para o meu cliente ali. Quando a gente fala nessas diferentes etapas aqui,
são a partir dessas etapas que foram criados os principais modelos de processo de desenvolvimento de software. Ou seja, pensando em cada uma dessas etapas, em como planejar, como executar cada uma dessas etapas. Existem algumas preocupações básicas quando a gente desenvolve software, né? Por exemplo, uma das preocupações básicas é o que a gente chama de escopo. O que é o escopo? A partir de uma ideia, a partir da necessidade do cliente, a gente define o que vai ser desenvolvido naquele software, quais são as principais funcionalidades, quais são as restrições que aquele sistema vai ter, quais são as regras de negócio, enfim, mas principalmente relacionado ao tamanho do escopo, o que vai pertencer, quais são as funcionalidades que vão ser desenvolvidas. Então isso é uma preocupação, né? Eu não posso definir um escopo que seja muito grande e eu não consiga desenvolver no prazo que o meu cliente quer, ou que eu não consiga desenvolver com o time que eu tenho ali, então isso é uma preocupação. O tempo de desenvolvimento também, né, é uma preocupação básica quando a gente desenvolve, porque esse tempo define muito a qualidade também, relacionando a entrega. Porque às vezes eu tenho um escopo que é muito grande, um time que é pequeno para desenvolver e eu vou demandar muito tempo. Então o cliente precisa daquele software em 2 meses e eu não vou conseguir entregar. E outra coisa também é o custo, né? Esse custo também é uma preocupação básica quando a gente vai desenvolver software. Esses 3 fatores, eles são negociáveis. Então, por exemplo, se eu aumentar o escopo, eu vou aumentar o tempo, eu vou aumentar o custo. E eu consigo negociar com o cliente o escopo. Olha, eu vou te entregar, desde que seja feito no início, ali com planejamento, eu vou te entregar esse sistema em tanto tempo e vai te custar tanto. Então, esse é algo negociável. A qualidade, né, é algo não negociável quando a gente fala de desenvolvimento de software. Eu não consigo negociar a qualidade do produto de software que eu estou entregando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses fatores negociáveis impactam diretamente no que é não negociável. Então, por exemplo, se eu definir mal o meu escopo, isso pode impactar em tempo, pode impactar em custo e vai impactar teoricamente em qualidade, que é algo que eu não negocio com o cliente. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse fator qualidade aqui, que é não negociável quando a gente fala com desenvolvimento de software. Aqui eu tenho alguns ambientes que a gente desenvolve software. Alguns desses ambientes são mais estáveis, né? Ou seja, eu vou desenvolver um software para um cliente que onde o ambiente é mais estável, tem um contrato físico, a gente sabe onde a gente quer chegar, os requisitos são bem definidos ali, é o que a gente chama de processo não ágil. Aí eu tenho outro exemplo, vou citar um exemplo, vou desenvolver um software para uma panificadora. É um processo mais estável, um ambiente de desenvolvimento mais estável, onde os requisitos não mudam muito, né? Agora vamos imaginar, eu tenho um ambiente mais dinâmico, não sabemos onde queremos chegar, os requisitos mudam muito. Estou desenvolvendo um sistema para controle de tráfego aéreo, ou para a bolsa de valores, ou um sistema onde o cliente muda de requisitos muito rápido, ele muda a necessidade dele. Então eu tenho um ambiente mais dinâmico. E esse ambiente mais dinâmico é um ambiente mais difícil de desenvolver, porque eu tenho mudanças que podem acontecer. E o ideal é que a gente tenha um processo mais ágil, que saiba lidar com essas mudanças, né, que podem acontecer durante o processo de desenvolvimento. E aí eu tenho 2 definições, né? Qual a diferença? O que é um processo de software e o que é engenharia de software? Então, quando a gente fala de processo de software, eu tenho uma sequência de atividades que são executadas dentro da engenharia de software para poder criar um produto. Então, essa sequência de atividades que eu sigo, primeiro eu vou entender a necessidade do cliente, depois eu vou documentar, depois que eu documentar, eu vou fazer o projeto, definir a arquitetura, depois é que eu vou construir. Observem que houve algumas etapas iniciais antes da construção propriamente dita. Então, o processo de software ele define a abordagem que vai ser seguida. E quando a gente fala de engenharia de software, né, a gente tem a disciplina que aplica princípios de engenharia ao desenvolvimento de software e buscando eficiência, qualidade e manutenibilidade. Aqui, além da abordagem, também engloba as tecnologias, como os métodos e as ferramentas que serão utilizadas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre essa tecnologia em camadas da engenharia de software.